Bom dia, quinta-feira, dia mais friozinho, hoje e ontem aqui em BH, né? Inverno tá chegando, né? Já estamos no outono. Bom dia, mamãe, mames. Bom dia, Cida. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas. Vamos aproveitar esses primeiros minutinhos para enviar um aviãozinho e convidar alguém para assistir a live. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosita. Então, hoje a nossa live é sobre João 8. Então, gostaria de te pedir que pegasse esse aviãozinho aí e enviasse para alguém, para convidar alguém para assistir essa live conosco. Então, ontem nós estudamos João 7, Jesus como a água da vida. Anteontem nós estudamos Lucas, toda hora eu falo Lucas, né, gente? João 6, Jesus como pão da vida. Então, ó, João 6, Jesus é o pão da vida. João 7, Jesus é a luz do... Não, Jesus é a água da vida. E hoje, João 8, Jesus é a luz do mundo. Então, nós estamos estudando Jesus, né? Atributos de Jesus. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Mari. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live, né? Se você puder, envie um aviãozinho aí para convidar alguém para assistir essa live conosco. E vamos começar sem delongas, né? Hoje a nossa leitura é João 8, né? E eu vou falar isso de novo com vocês. Eu espero de coração que vocês estejam lendo a Bíblia. Bom dia, Maria Lúcia. Eu espero de coração que vocês estejam lendo a Bíblia. Aqui o que eu tô fazendo é estudando com vocês, é dando um direcionamento com vocês. Mas o mais importante é que você, na sua casa, leia a Bíblia. Bem-vinda, Anne Carol, bem-vinda, Kelly. Então, vamos começar a ler a Bíblia. João 8. Então, vamos lá. João 8 vai falar, né, que Jesus, ele volta para o templo. João 7, ele estava no templo. Aí todo mundo foi embora para casa. Aí Jesus foi orar no monte. E aí depois, Jesus de madrugada volta para o templo e volta a ensinar no templo. E aí, gente, interessante que quando Jesus está ensinando no templo, no meio da pregação de Jesus, chegam os mestres da lei. Mestres da lei, aquelas pessoas que conhecem muito a lei, sabe? Aquelas que conhecem muito a letra. E aí esses mestres da lei trazem até Jesus uma mulher e dizem assim, no verso 4. Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, de acordo com a lei que Moisés nos deu. As mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Então vamos lá. Os mestres da lei, eles eram conhecedores da Torá, né? Do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ali tem toda a lei que Jesus, né, deu a Moisés. E eles sabiam o que estava escrito. E aí eles foram até Jesus e falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz para apedrejá-la. O que o senhor diz? Só que, gente, a lei diz que no adultério o homem e a mulher têm que ser apedrejados. Por que aqueles mestres da lei trouxeram apenas a mulher e não trouxeram o homem? Se ela foi pega no ato do adultério, tinha alguém lá com ela. E aí, gente, por que eles não fazem isso? Porque, na verdade, eles não estavam interessados em fazer cumprir a lei. Eles queriam fazer uma armadilha para Jesus, como a gente leu aqui no verso 6, que diz: eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Por quê, gente? Porque se Jesus falasse que era para apedrejar, ele ia estar sendo contra os romanos, que diziam que só eles podiam dar esse tipo de pena. E se Jesus falasse que não podia apedrejar, ele ia estar indo contra a lei de Moisés. Então eles colocaram Jesus numa sinuca de bico. Mas quem é Jesus? Quem eles acham que são para colocar Jesus numa sinuca de bico, não é mesmo?
E aí Jesus se abaixa, começa a escrever no chão, né? Ninguém sabe o que Jesus de fato estava ali escrevendo no chão. E aquelas pessoas, aqueles mestres da lei, continuaram insistindo, continuaram insistindo. E então, Jesus diz, olha o que Jesus solta. Como continuaram a fazer a mesma pergunta, isso no verso 7. Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Até beber uma água. Jesus voltou para eles. Quem tiver sem pecado, pode começar a apedrejar essa mulher. E aí, gente, a Bíblia vai falar aqui, que no verso 9, quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Né? Algumas traduções dizem, onde estão os seus acusadores? Ninguém ficou para condenar você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Então vamos lá, gente. Jesus ele não condenou a mulher adúltera, apesar da lei dizer que ela era passível de condenação. Jesus não condenou. E só que além de não condenar, Jesus deu uma instrução para essa mulher. Ele falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então aqui, gente, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não te condeno, mas você não deve continuar na sua vida de pecado. E hoje Jesus diz isso para nós, para mim e para vocês que estão aqui assistindo essa live. Não importa o seu pecado. Não importa se o seu pecado é mentira, se o seu pecado é pornografia, se o seu pecado é adultério, se o seu pecado é inveja, se o seu pecado é violência. Jesus, ele não te condena. Você pode e deve ir até Jesus do jeito que você está. Jesus, ele quer você do jeitinho que você está. Mas você deve abandonar o pecado. Porque se você volta, se depois que você tem um encontro com Jesus, você volta para a vida de pecado, isso mostra que você nunca se arrependeu de verdade. Nessa passagem, Jesus está inaugurando um novo padrão de misericórdia e também um novo padrão de santidade. Jesus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele exige de nós uma santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus exige de nós uma santidade. Então, Jesus, ele aponta para aquela mulher a santidade. Jesus coloca o andar em santidade como uma resposta à graça. Aquela mulher foi tão abençoada com a graça de ser perdoada que ela deve manter uma vida santa dali para frente. Assim é comigo e com você. Nós somos tão abençoados de recebermos a graça de Deus que daqui para frente, do momento em que nós recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus, nós precisamos ter uma vida transformada. Mas aí eu te pergunto, Jesus jogou o pecado dessa mulher para debaixo do tapete? Porque, pela lei, de fato, ela merecia morrer. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, o que ele fez? Quando ele diz, eu não condeno você, sabe o que ele quis dizer? Que ele seria executado no lugar daquela mulher. Entenda, nenhum pecado vai passar impune sem pagamento. A Bíblia é clara, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus foi tão misericordioso que ao invés da morte cair sobre nós, a morte caiu sobre ele, sobre Cristo. Jesus assumiu sobre si todos os nossos pecados e pagou na cruz a minha dívida e a sua dívida. Foi por isso que Jesus tinha autoridade, era por isso que Jesus tinha autoridade, para dizer àquela mulher, eu não te condeno, você está perdoada.
porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu por nós. A dor que era para nós sofrermos, Jesus sofreu na cruz. E aí, gente, o que eu digo para você hoje? Não se afaste de Jesus por causa do seu pecado. Sabe, às vezes você pensa assim, ai, mas eu tenho esse pecado aqui, eu não sou digna de chegar perto de Jesus. Eu não sou digna de estar na presença de Deus porque eu tenho esse pecado. Ao contrário, se aproxime de Jesus apesar do seu pecado. Sabe por quê? Porque quando você se aproximar de Jesus, quando você tiver um relacionamento íntimo com Jesus, a transformação da sua vida vai começar de dentro para fora. Você vai abandonar o pecado não é pela força da sua mente, do seu braço, é pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra na sua vida, que faz a obra nas nossas vidas. Essa história, ela mostra o amor de Deus por nós. Enviar Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Porque Ele que morreu. Jesus, Ele tem misericórdia de nós. Mas mostra também que nós não devemos brincar com Deus. Não podemos enganar Deus. Olha o que a Rose comentou, é isso mesmo. Nós devemos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Porque se nós... Eu já falei isso aqui com vocês numa live. Se todo dia é o mesmo pecado, não houve transformação na nossa vida. Nós temos que buscar o verdadeiro encontro com Jesus para, de fato, abandonarmos o pecado. E aí, gente, aqui no capítulo 8, Jesus continua. E aí, Jesus continuou a falar com eles, né? Passou esse episódio, todo mundo saiu, né? Ninguém acusou aquela mulher. E aí Jesus continua conversando. E aí Jesus começa a falar, né, o discurso dele. Lembra que Jesus estava no discurso? E aí chegou o pessoal acusando a mulher. Aí o pessoal que estava acusando saiu. Jesus continuou no discurso. E Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Luz. Vamos entender o que é luz. Luz é entendimento. Luz é discernimento. A partir de Jesus, que é a luz, nós enxergamos tudo ao nosso redor. Tudo à nossa volta. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia, ela conta de vários profetas. Muitos profetas vieram e fizeram milagres. E algumas pessoas diziam, Jesus é um profeta? É mais um profeta? E Jesus, ele não foi mais um profeta. Eita! Jesus não foi mais um profeta. Jesus, ele é o Messias. Porque milagre muitos fizeram e fazem até hoje. Mas Jesus, ele veio como luz para revelar o Pai. Jesus, ele trouxe a revelação de Deus. Nós só conseguimos ter relacionamento com Deus através de Jesus, porque ele revela o Pai para nós. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus, grava isso. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele diz no verso 19, Lucas 8:19, quem entrou depois. Vocês, olha só, vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a maneira pela qual nós vamos conhecer a Deus é conhecendo primeiro Jesus. Ele veio revelar Jesus através da sua vida. Ele veio revelar o amor de Deus através do seu sacrifício. E aí, Jesus continua conversando com os líderes. E aí Jesus estava dizendo isso, né? E muitos creram em Jesus. Aqui está falando, no verso 20. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa de ofertas. Não é isso que eu queria dizer. Não é isso que eu queria dizer, não. Continua aqui, ó. Aí Jesus vai continuar falando, lembrei.
Jesus estava falando isso, e aí Jesus continua conversando com os líderes. E aí eles vão falar a respeito dele, né? De quem é Jesus. Que ele é Deus. Ele usa a expressão eu sou quem sou, que é a mesma expressão de Deus. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, Jesus diz eu sou. Jesus não, Deus diz eu sou. Jesus usa aqui a mesma expressão. E depois que Jesus continua fazendo esse discurso, a Bíblia diz aqui que muitos creram, no verso 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E aí Jesus começa a falar para aqueles que creram. Então aqui Jesus está falando para mim e para você. Porque se você está aqui assistindo essa live, você crê em Jesus. Não é isso? Se você está aqui assistindo essa live, você crê em Jesus. Então Jesus está falando para nós agora, para aqueles que creem. Olha o que Jesus está falando. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitas pessoas falam apenas o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E elas dizem que a liberdade é um fruto de conhecer a verdade. E, na verdade, a frase aqui é maior. Não é isso que está dizendo na Bíblia. Jesus diz se. Se é uma condicional. Então, vamos lá. O que Jesus diz? Se vocês obedecerem, vocês serão meus discípulos. E assim, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Vocês entenderam? Não é só conhecer a liberdade... Não é só conhecer a verdade, ser livre. É obedecer a Deus. É seguir a Deus. É ser discípulo de Deus. E aí sim, nós veremos a verdade. Porque a verdade nada mais é do que Cristo. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E aí quando conhecemos a verdade, por perseverarmos em obediência e em sermos discípulos, aí sim, nós seremos livres. Entenderam? A vida com Cristo é uma vida dinâmica. É todo dia. É obedecer os ensinamentos diariamente. Porque a nossa condição humana, gente, é uma condição de pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós. E Jesus ali, naquela passagem da mulher adúltera, Jesus está colocando todos os pecados no mesmo saco. Todos somos pecadores. Jesus falou, olha, essa mulher adulterou, mas joga pedra nela quem não tiver pecado. E ninguém jogou a pedra, porque todos pecamos. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecamos. E nós não temos autoridade para apontar o dedo no pecado do outro. Porque se nós não tivéssemos a misericórdia de Cristo, nós também seríamos consumidos pelo nosso pecado. Nós somos cegos, naturalmente cegos em trevas. E aí, só que o que tira a cegueira, o que tira a escuridão? O que tira a escuridão? É a luz. É a luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus quer ser a luz da sua vida. Jesus quer tirar as trevas da sua vida. Jesus quer tirar o pecado da sua vida. Jesus quer tirar a escuridão da sua vida. Então, olha só. Quando Jesus entra na nossa vida com luz, o pecado é exposto. Porque muitas vezes, gente, nós cometemos pecados que os outros não veem. Mas não tem como esconder nada de Jesus. Porque Jesus é luz. E na hora que Jesus ilumina a sua vida, toda a sua vida é exposta a Ele. Todos os seus pecados são expostos a Ele. E aí, quando nós nos arrependemos, genuinamente, quando nós reconhecemos a nossa
miserabilidade, que nós somos miseráveis. Eu falei com vocês disso lá em Mateus, quando eu falei sobre as bem-aventuranças. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, aí não tem jeito. Aí nós somos livres do pecado. Aí o pecado já não tem mais poder para nos escravizar, porque nós buscamos uma vida santa. Eu não estou dizendo que nós, depois que temos o encontro com Cristo, eu não estou dizendo que nós, depois que nos tornamos cristãos, eu não estou dizendo que nós vamos parar de pecar. Não é isso. Nós não vamos parar de pecar porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa vida é uma vida constante. É uma luta constante entre o espírito e a carne. Entre o espírito e a carne. Mas a diferença está em nós não sermos escravos do pecado. Porque quem é escravo do pecado, ele continua no pecado e ele comete o pecado. E ele continua cometendo o pecado como se isso não fosse pecado. Como se isso não fosse ruim. E nós, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos Cristo na nossa vida, a nossa vida tem que ser diferente. Nós vamos cometer pecados, mas nós temos que ser rápidos em nos arrependermos. Nós temos que ser rápidos em reconhecermos o nosso pecado. Às vezes a gente comete um pecado e na hora o Espírito Santo já fala. Aí você fala, puxa vida, pequei. E aí você tem que se arrepender. E você tem que mudar de direção. Porque Jesus falou com aquela mulher, vai, não peques mais. Mude de direção. Saia desse pecado. Saia do ambiente que te induz a pecar. Se preciso for, abandone locais que te fazem pecar. Busque uma vida santa com Deus, diante de Deus. Então Jesus, ele nos entrega pela graça o perdão. Amém. Olha aqui, ó, a Rose comentou, Salmo 103:10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. É isso mesmo. Por quê? Porque Jesus recebeu todo o peso do pecado para nós. E aí, gente, para finalizar, no verso 36, diz assim, 8:36. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci de falar. Não, já falei. Verso 8:36 diz assim, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E aí a minha pergunta para você hoje é, você quer ser livre? Você quer ser livre do pecado? Porque o pecado aprisiona. O pecado te algema. O pecado te consome. O pecado te maltrata. Mas Jesus não. Jesus, ele traz luz. Ele traz liberdade. E aí eu te pergunto, você quer ser livre? Se você quer ser livre, você só vai conseguir a sua liberdade em Cristo. Entenda. Você só vai conseguir a sua liberdade em Cristo. Amém? Então vamos orar? Tem muita gente nova aqui hoje, né? Vocês são bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa live do projeto Maná Diário, que é um projeto que nós começamos no dia 1º de fevereiro, de ler o Novo Testamento em 6 meses. Nós já lemos Mateus, já lemos Marcos, já lemos Lucas e agora estamos lendo o livro de João. Você é bem-vindo para participar conosco aqui todos os dias. Hoje a nossa leitura foi João 8. Eu posto todo dia no meu Instagram e no grupo que nós temos do WhatsApp a leitura do dia. Então hoje a leitura é João 8, amanhã é João 9. Geralmente é um capítulo por dia. São poucos os dias que terão mais de um capítulo. E o objetivo do Projeto Maná é incentivar você a ler a Bíblia todos os dias, a ter um momento com Cristo todos os dias, é conhecer a Cristo todos os dias. Eu estou aqui para que a gente possa estudar juntos, para que a gente possa aprender mais a Bíblia juntos. Mas o mais importante é que você esteja na sua casa lendo a palavra todos os dias.
O objetivo nosso é que nós criemos um hábito, que nós coloquemos a leitura da palavra, a oração, o momento com Cristo como hábito na nossa vida. E assim nós teremos toda a nossa vida impactada. Amém? Então, você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Todas as lives ficam gravadas e você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Então, vamos orar. Se alguém tiver algum pedido de oração específico, pode colocar aqui também, tá bom? Pai Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa live. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor se fez pecado por nós. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós queremos nessa manhã que o Senhor entre nas nossas vidas como luz. Nós queremos que a luz do Senhor revele em nós tudo aquilo que não vem de ti. Revele o nosso pecado, revele a nossa impureza, revele, Deus, tudo de ruim que tem dentro de nós. E que o Senhor possa nos purificar com a tua água. Ontem estudamos que o Senhor é a água da vida. Então, que a sua água da vida possa passar no nosso corpo e possa tirar, possa levar tudo aquilo que não vem do Senhor, possa levar tudo aquilo que é ruim e que possa nos purificar dia após dia. Senhor, clamamos pela tua purificação dia após dia. Clamamos pelo teu alimento dia após dia. Clamamos pela tua luz dia após dia. Que nós possamos seguir, que nós possamos prosseguir todos os dias em obediência, para que de fato nós possamos conhecer a verdade e que nós possamos ser livres através da tua verdade, através da tua palavra, através do teu poder, através do seu amor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se essa live falou com você de alguma forma, comente lá. É importante para mim ter um feedback de vocês, de como tem sido esse tempo. Esse tempo tem sido muito especial para mim. Deus tem falado muito comigo. Então, se Deus também tem falado com você, comente lá na live, compartilhe essa live com alguém. Seja bênção, né? Ontem nós estudamos sobre rio e de como nós podemos ser usados para abençoar outras pessoas. Eu estou aqui querendo abençoar a vida de vocês e que vocês daí possam abençoar a minha vida e abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h30.